Estamos aqui mais uma vez para o nosso Pod Cruz e hoje com mais um convidado, como sempre, convidado de sucesso, né, Vitão? Sempre Pod Cruz trazendo pessoas de excelência, pessoas que vêm com certeza trazer um Jesus para o seu e para o nosso coração, um Jesus que de repente você até hoje ainda não encontrou, mas ao assistir esse vídeo, ao assistir aqui o Pod Cruz, você pode ver Jesus de uma forma diferente. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui mais um grande amigo, um grande homem de Deus, pai de família. Vitor, a ficha técnica hoje, irmão, eu vou ter que ir devagar porque, rapaz, o coração pesada, né? Grande, pesado, cara. Pesado. O coração tá saltando, como sempre. É uma alegria. A gente recebeu hoje pastor Ricardo, é isso, Vitor? Ricardo tem um significado que a gente vai descobrir. Eu tenho um irmão que é Ricardo, ele tira uma onda com esse nome, não sei porquê. Não sei porquê que todo Ricardo tira onda com esse nome, mas pastor Ricardo, ele que é um ex-atleta profissional, jogador de futebol, hoje empresário e pastor. Isso mesmo, olha que alegria. Ricardo Trindade, de 34 anos, casado há 13 anos com a querida pastora Mirtes Trindade, é isso? Falei certo? Isso. Então é uma alegria receber o pastor Ricardo, que estará com a gente durante esse Pod Cruz de hoje, falando de um Jesus que transformou a vida dele. E já abrindo aí, Vitor, meu carinho, minha admiração por você, tá com a gente mais uma vez, meu companheiro de caminhada. Tô sabendo que alguém tem um amigo também, né? Então tem que fazer menção do meu... o cara que paga o preço comigo, então a gente, né, pastor? Tem que... Não é isso? Perfeito. Entendeu, Vitão? E a gente sabe que hoje tem o meu xará também tá aqui hoje, né? Na produção ali, né? Olha só, todo R tem um V na vida. Pois é. Tá virando jargão. É profético. Não, muito feliz, né? Como sempre, a oportunidade que Deus tem dado pra gente dar continuidade aí o que nasceu no coração dele, né? E a gente recebeu o senhor, pastor Ricardo, né? Pude conhecer já um pouquinho da tua história, um pouquinho do que você já tem conversado com a gente e desde já tem sido impactante. Então, deixa Deus falar contigo e o objetivo nesse dia, nessa gravação, Rubinho, é levar a Cristo através do testemunho de vida, né? Que é uma das coisas mais importantes, né? A gente prega, mas se possível for, a gente fale. Então a gente tem que pregar com a nossa vida e, assim, esse cara de hoje aqui, ele tem muito para contar. Espero que dê tempo para falar tudo, senão a gente faz um volume 2, um volume 3 tem que fazer. E vamos embora. Também acho. Pastor Ricardo, tá contigo, suas considerações aí e vamos lá. Vamos lá, amém. Quero agradecer primeiramente ao Senhor por essa oportunidade, né, parabenizá-los também por esse serviço, por esse trabalho, né, porque eu creio que nós precisamos começar a trazer a realidade do Evangelho vivo e eficaz. Ele é eficaz porque pela palavra ele é do Senhor, ele é único, e ele é vivo porque através de nós ele apresenta a vida. E é bem isso que você falou, Vitor, né? O Vitor, o Rubem, quero agradecer a vocês, toda a equipe, a galera que está aí atrás, tudo isso aqui é uma magia, né? Como você falou, todo R tem um V, né? E todo o ministério ele funciona por causa do corpo. Isso é muito bom. Então a gente está aqui para falar um pouco, suficiente, né, daquilo que o Senhor tem feito, testemunhar, porque eu lembro muito de quando Jesus fala que se não fosse por meio dos sinais, muitos não iam crer. Existe um momento que a palavra, como em Marcos 16, ela precisa ter uma realidade revelada através do nosso coração, do nosso comportamento, da nossa vida. E é isso que sela. E eu quero dar um abraço aí na galera que está assistindo, que vocês sejam ministrados. Um beijo para minha esposa, Mirtes Trindade. Trindade é forte, né? Já começa por aí, Trindade. Tenho certeza que ela vai estar assistindo. E aquilo que o Senhor nos permitir colocar aqui nessa tarde, nós estaremos aqui para poder servi-los em nome de Jesus. Vamos firme. Maravilha, pastor. E já nesse primeiro momento, assim, que causa uma grande curiosidade no nosso coração, é que quando a gente fala de um pastor, Vitor, ex-atleta profissional, é o que está na minha ficha aqui, gente, colocaram na minha ficha, ex-atleta profissional, e hoje, pastor, aí não tem como a gente fugir dessa pergunta que eu acho que todo mundo que vai assistir já está até nessa curiosidade, essa transição de deixar essa vida e vir para o altar. E aí já com ela eu já coloco no bolo Gálatas 2:20.
qual é o significado disso tudo na vida do senhor? Como que é o Ricardo antes e o Ricardo hoje, pastor? Conta pra gente como foi essa transição. Uau, já começamos pesado, né? Já. Primeiro texto. O texto é um texto completamente claro em transformação, né, cara? E a gente costuma entender isso, entender o princípio da crucificação. Entender quando Paulo está falando isso pra gente, sobre já estou crucificado. Não a pessoa, mas um comportamento de uma natureza antiga para uma nova natureza. E isso é muito importante porque a vida é feita de transição. Né? Eu lembro muito bem, eu tenho 16 anos, ou tive 16 anos, desde garoto, 2002 para 2004, meu sonho era ser jogador, meu sonho era ser um atleta. E qual era o objetivo? O objetivo é como pastoral, né? Que é o quê? Todo mundo que acredita, pensa ser pastor, é ajudar a sua comunidade, sua sociedade, ser um cidadão melhor e assim contribuir para um maior crescimento. Era assim no futebol. O que um jovem de classe pobre pensa? Eu vou ser jogador para tirar minha família da lama, tirar meus primos, meus amigos. Tu começa a fazer uma classe de pessoas para poder auxiliar. E desde 2004, 2002, eu vinha lutando, né, para ser um jogador de futebol. E nunca imaginei na minha vida que eu seria crente, nem pastor, crente. Crente já estava bom, ser crente já estava ótimo. Porque você pensa na linguagem do futebol que muitas pessoas não percebem por trás das câmeras. Né? Você falou bem aí, atleta profissional. Né? Muita gente confunde jogador de futebol. A gente costumava dizer que jogador de futebol era quem alcançava o dinheiro e a fama. O resto era só sonhador, ou atleta, no mínimo atleta. E hoje eu posso dizer que a minha profissão, né, agora mudou depois de pastor, mas era atleta de futebol. Eu só sabia fazer isso. Eu ficava assim, se eu parar, para onde eu vou? O que eu sei fazer além disso? Até na escola, tá aqui o Vitor, que era na escola. Eu falava, para onde eu vou se acabar o futebol? Né? E todo mundo me dizia que eu tinha talento. Então eu decidi correr atrás e passei em vários clubes do Brasil, né? Na minha base, profissionalmente. Eu passei em alguns clubes também, fui profissionalizado aos 18 para os 19 anos. E, na verdade, eu me considero vitorioso, porque foi uma das primeiras experiências com o Senhor. Eu costumo dizer que a teologia não pode ser fundamentada por uma experiência, mas uma teologia sem experiência é uma teologia limitada, porque é a sua experiência que te mantém de pé. Foi assim com esse próprio Saulo. Quando ele vem teologicamente, ele estava pronto, mas uma experiência transicionou a vida dele para um nível que ele ainda não conhecia com o Senhor. E foi assim na minha vida. Eu passei momentos bons, momentos frustrantes, né? E eu quero deixar isso aqui bem claro sobre o cristianismo. Quando a gente for transicionar, entenda, Deus sempre pede algo. Deus sempre pede algo. Se você não tiver nada, Ele vai te dar algo para te pedir depois. Porque é a sua experiência. Verdade. E foi assim comigo. Né? Eu passei durante a base em vários lugares, era sonhador, ouvi de um treinador de seleção brasileira. Eu participei de uma seleção de clube de mais de 40 mil jovens de todo o Rio de Janeiro. Né? E eu fiquei entre os 36 e eu ouvi determinado treinador o seguinte: cara, a gente precisava de 36 atletas, já estava nos 46 de 40 mil. E ele falou assim, cara, eu não quero te mandar embora. Mas eu preciso te mandar embora. Mas faz uma coisa para mim, por favor, não para. Porque você tem qualidade para ser jogador de seleção brasileira. E foi aquilo que me manteve de pé. Eu falei, vou continuar sonhando. Isso foi em 2007, mais ou menos. E eu continuei sonhando, continuei correndo atrás. E quando foi 2010, 11, 12, se não me falha a memória, aproximadamente essa data, eu tive uma experiência. Eu antes já estava cansado. A gente conversou um pouco nos bastidores, né? Sim. Muitas coisas acontecem fora da telinha, da quarta parede. E eu falei, tô cansado, não aguento mais. Em determinado momento, um treinador chegou pra gente e falou assim, para vocês serem contratados, vocês têm que pagar um determinado valor. Caramba! Eu falei, olha, não dá. E a gente veio, eu e um amigo, eu falei, não quero mais jogar futebol. Fiquei um tempo parado. E de repente apareceu uma oportunidade. E eu fui e joguei, estreiei profissionalmente, como a gente falou aqui. E eu quero deixar uma ênfase na minha transição. Por isso que eu tô passando rápido, a gente vai falar depois. E voltei para casa, e joguei, voltei para casa, e falei assim, Senhor, eu não quero mais futebol, chega.
E aí, eu estava em casa, sentado, não tem mais nada para fazer. Agora vai fazer o que da vida? E eu ainda não era crente eu era ainda. Eu tô em casa sentado, poder da experiência, cara. Em casa sentado, assim, minha família toda era de uma origem espírita, hoje uma parte está convertida. E de repente, minha casa fechada, começa a bater um vento e aquela coisa de que todo mundo fala, né? Eu sentado, eu ouvi uma voz que falou assim: eu estou te chamando. Uau. E eu assim, eu tinha um pouco de conhecimento da minha família. Eu falei, pô, isso aqui não é demônio. Geralmente a gente tem uma ideia de demônio, aquele alarme. Eu falei, essa voz é tão serena, essa voz é tão única. A voz é diferente. Eu estou te chamando, eu estou te tomando para mim. Hoje um pastor amigo, vocês devem até conhecer, né, eu cheguei para ele, liguei e falei assim, irmão, eu preciso de uma igreja. Eu preciso de uma igreja, eu ouvi Deus e eu preciso de uma igreja. O nome dele é pastor Roberto. Eu liguei e falei assim, irmão, eu preciso de uma igreja. E aí eu cheguei para ele, irmão, eu preciso para a igreja. E aí ele falou, irmão, tem culto na minha. Não sei se era no dia seguinte ou 2 dias depois. Ele falou, pô, tem culto na minha. Eu falei, então é agora. E fui para lá e chegou lá, coisa interessante. Primeira experiência como pastor, eu cheguei e falei assim, pastor, eu vim aqui porque eu quero entregar minha vida para Jesus. E ele olhou assim, para mim, antes de começar o culto, eu cheguei e falei, eu quero entregar minha vida para Jesus. Engraçado, antes de começar o culto, né? Antes de começar o culto, bom. Por quê? Legal. É o que eu falo do futebol. Eu era um cara determinado, eu dei minha vida pelo meu sonho. Então é impossível você, quando você é um homem de justiça, é impossível você negar a experiência que você tem. Porque eu dei tudo. Eu passei dificuldade, eu pulei. Aquela história de jogador. O Ronaldo teve, todo mundo teve. Eu pulei a estação de trem, eu não posso falar isso aqui agora, porque o rapaz do ferro velho, ele de repente ele pode ver. Ele vai lembrar que de manhã eu pegava o cobre dele de manhã para vender para ele à noite. E pegar o dinheiro de passagem no dia seguinte. Essa é a minha transição. Então todo mundo tem essa história. E eu falei, não, essa experiência foi única. Eu nunca vi isso. Eu nunca ouvi, não tinha ninguém dentro de casa, eu estava sozinho. E fui o primeiro contato, eu cheguei no pastor e falei, pastor, eu preciso aceitar Jesus. Não, espera que a gente vai fazer um culto agora e quando tiver o apelo, você vai lá na frente. A gente vai perguntar quem quer aceitar, você vai lá na frente. Eu falei, não, pastor, pode orar por mim agora. Cumprir o protocolo. Eu quero entregar aqui agora. Mas uma frase que aquele pastor me disse mudou a minha vida até hoje. Ele falou assim, então deixa eu te falar algo. Existem 2 tipos de chamada. Quando o Espírito Santo move um ambiente e chama um indivíduo, que é o ambiente do culto, esse homem foi alcançado pelo Espírito Santo. Mas também existe quando o próprio Espírito Santo move o coração. E esse homem se entrega diretamente. E ele falou assim, esse segundo, quando Deus chama dessa forma, é para algo diferente. Quando o próprio Deus decide chamar um homem dessa forma, é para algo diferente. E aquilo ali marcou a minha vida. Aquilo ali foi um combustível para eu continuar. E aceitei ele. E ali a primeira parte da transição. Foi uma única vez e não precisou de outra. Porque eu costumo dizer que um encontro, quando é verdadeiro, ele não te leva de volta. Ele não te perde mais. Verdade. Essa é a primeira transição. E ao ouvir essa voz, acende-se então a chama no teu coração. Arde isso dentro de você. Você tem um encontro com esse pastor, levado por um grande amigo, diga-se de passagem. Poxa, já fica aqui o nosso carinho, nosso abraço, pastor, conhecido como Betinho, né? Carinhosamente, Betinho, grande amigo. E quando essa chama arde dentro de você, você se entrega para Cristo. A partir de então, como fica a vida do atleta Ricardo com essa chama ardendo dentro de você? A mesma coisa que eu vou falar agora, eu falei naquele período. O que eu vou fazer? Uma experiência que praticamente nossa igreja batista, olha que coisa louca, essa igreja que eu fui, a igreja batista, então você vai falar de uma experiência
começa-se o cristianismo do Cristo, que a gente está aqui, o Pó de Cruz. Vamos abrir uma aspas aí que é interessante, que não tem como te vincular uma situação da outra, né? Ao mesmo tempo que você tinha consciência de que tinha sido chamado, que era o momento, o teu lado humano já tremia na base, porque e agora, o que eu vou fazer? Sim. Isso abre um precedente para o que a gente vive hoje, né? Deus chama, Deus orienta, Deus usa o irmão na igreja tal e fala contigo, tu sente que é Deus e... Quando tu vê, tu tá caindo de novo nos teus achismos, nos teus questionamentos. E aí Deus tem que ficar falando, como é que foi isso pra você? Como é que foi pra contornar essa crise que dá, né, entre o espiritual e a parada que fica ali, meu Deus, e agora? Como vamos sustentar? Sim, justamente. Porque agora começa a guerra do eu, né? E aí? E como é que vai vencer isso? Como é que vai? Pra onde eu vou? O que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada. Depois de jogar bola, eu só sabia usar as pernas. As mãos era só para estudar no ensino médio. Eu falei, e agora? Pra onde nós vamos? Mas o poder da experiência é que faz a diferença. E na maioria das vezes, até o valor que você dá pra ela. É o valor do primeiro encontro. É a entrega do primeiro encontro que vai validar a força da continuidade dele. Quando você valoriza o primeiro encontro, você torna os outros consequentes. E foi isso que eu fiz. Pelo poder da experiência, eu falei, beleza, isso foi a experiência da chamada. Aí no meio do caminho, a gente sempre tem essa questão que o Vitor falou. Vamos começar muito bem, então, como eu tive uma experiência sobrenatural, a minha parada foi pra ir. E comecei, monte de manhã, monte de noite, jejum de manhã, e pega esse amigo Eduardo e vai pra lá, e sobe monte, e ora, e dorme no monte, e ora, e jejum, crente, e vai pra crente. Era o crente do fogo, não tem jeito, não tem como. Porque o primeiro encontro, as possibilidades que ele tem de te deixar se perder é quase nenhuma. O primeiro encontro, ele te torna uma tocha viva. E eu falei, eu só consigo essa resposta por aqui. E a gente começou, aceitei o Senhor naquele culto, antes dele começar o apelo, já fui correndo lá pra frente, ele já fez toda aquela questão cerimonial. E aí eu reencontrei também minha esposa, que a gente já era amigo de escola e foi ali que tudo começou. Reencontrou. Esse negócio aí... Aí Jesus fez um negócio maneiro pra caramba. Top! Um podcast só não vai dar pra fazer. Não vai, não. Primeiro se preparem pro volume 2, volume 3. Porque ela sempre foi apaixonada por mim na escola. Olha, a gente estudou revelações, ó. Rapaz, que legal. Só que eu nem dava bola, porque eu era aquele cara do futebol, o menino do grupinho da escola, do futebol, então eu nunca dei atenção pra ela. Passou-se muito tempo, a gente se reencontrou. Provavelmente ela já deveria ser uma mulher de oração. Era, e pior que era. Ela era de célula. Olha aí, ó. Fazia célula na igreja. Queimava na escola. Não falou aleatoriamente, entendeu? Tá ligado aí, velho. Tu tá tão ligado que eu vou te contar a experiência de quando Deus trouxe pra gente. Eu comecei pra igreja, no dia que eu aceitei, ela não tava no culto. No dia que eu aceitei Jesus, as irmãs, segundo o testemunho dela, pode trazer ela outro dia pra dar esse testemunho, falou que as irmãs dela chegou e falou assim, você não sabe quem aceitou Jesus lá na igreja? Eita. O Ricardo. Olha! O Ricardo é o Ricardo. E aí no outro culto ela estava, mas a gente consegue no primeiro encontro ver Jesus e deixar o mundo. Mas a gente não se liberta dele totalmente. É isso aí. Olha que coisa interessante. Desse impacto pegando fogo. No culto seguinte ela estava presente. Há muito tempo que eu não a via. E aí quando eu a observei, ela estava no culto, cara. Momento de oferta. Aquele gingado de atleta. Fala, Adriano! A observei indo entregar e quando ela mexeu no cabelo, eu falei com o meu amigo do lado, eu falei, ela mudou, ela tá linda. Vou namorar com ela. O cara tá falando isso da igreja, irmão. Eu falei, cara, olha aquela menina, ela tá linda. E ali assim a gente se reencontrou. E dali partiu-se uma outra história para um outro dia, que foi o nosso relacionamento. Depois de quase uns 8, 9 anos, não me recordo agora, aproximadamente, a gente se reencontrou. Só que depois que casamos, ela me disse o seguinte, que um determinado dia, ela em casa, uma determinada mulher chegou para ela e falou assim, os planos de Deus, eles nunca podem ser frustrados quando o homem de Deus permanece no altar. E essa determinada pessoa chegou no portão dela e falou assim, aquilo que você achava estar perdido, um dia eu estou trazendo de volta. Eita! E ela nunca imaginou que seria eu. Amor de escola, e eu apareci na igreja. Fecha parêntese. Então, nesse processo, a gente se conhecendo, eu decidi buscar ao Senhor e falei, acabou, não quero mais futebol, vou fazer o quê? Não tem nada para fazer. O que me resta? Vou pensar no futebol de novo. E aí, na verdade,
me relacionei, a gente casou, eu e minha esposa hoje. Mas eu sempre falava assim com o Senhor, ardentemente buscando ao Senhor. Comecei a buscar, comecei a ler. Eu fiquei um período trancado dentro de casa. Eu larguei tudo, irmão. Eu larguei tudo. Eu larguei tudo. Larguei o mundo, larguei os sonhos, tudo durante um período. Mas chegou um momento que a necessidade bateu. E agora? E eu falei, o que eu vou fazer, Senhor? Eu tive uma proposta. E aquela ali foi recusada. Em determinado momento, eu cheguei e falei assim, eu preciso voltar a fazer algo. Eu já fiz de tudo, cara. Eu vendi bala, eu já vendi roupa, eu já... tudo. E eu falei assim, mas eu não queima nada no coração. Não existe essa possibilidade. O mundo do futebol é um mundo árduo. Eu participei de várias coisas. Isso não tem como. Não existe uma possibilidade de conciliar o altar do futebol com o altar do Senhor. E eu fui trabalhar no material de construção, e aqui começa a história da maior experiência com Deus de toda a minha vida. E eu já estava casado, já tínhamos passado por várias experiências, já estava com um filho, que também é outra experiência, e eu vivi coisas sobrenaturais, eu fui expulso de uma igreja, porque nessa dimensão de buscar ao Senhor, Deus começou a nos usar para curar, para libertar, e isso não foi um tanto aceito. Eu comecei a ficar só, eu comecei a ficar abandonado, eu comecei a ficar jogado para o canto, porque quando a gente falava que Jesus cura, as pessoas não acreditavam. Quando a gente falava que Jesus libertava, que a igreja precisava orar, que a igreja precisava ser santa, que a igreja precisava ser fiel, e isso começou a queimar tanto no meu coração que eu comecei a achar que eu era louco. Como só eu digo que a igreja tem que ser santa? Tem que orar, que Deus cure. O pior, Deus começou a curar as pessoas, eu vi pessoas serem curadas, pessoas serem libertas. Então aquilo foi cada vez mais nos tornando separados. E eu falei, Deus, não tem mais para onde ir agora. Agora não tem nem mais aceitação. E o Senhor começou a me mandar orar. Ir para o monte, orar e orar e orar. Eu era o cara do monte, parecia um cabrito. Eu ia no monte. E isso também foi o que me consolidou no Senhor. Porque são momentos de intimidade que faz com que o Senhor preencha o vazio que é no nosso coração. Se você não entrar no íntimo, você vai viver com vazio eterno, ainda que o mundo te preencha. Sim. E aí eu fui pro íntimo e comecei a trabalhar. Apareceu uma oportunidade numa determinada loja de material de construção, eu era gerente, eu recebia R$ 1.500 de salário. E um determinado período, eu em casa, o Senhor falou assim para mim, minha esposa grávida. Eu em casa. Uma experiência de novo. Larga tudo. Meu Deus. Vocês querem falar alguma coisa? Eu tô aqui, eu peço até perdão pelo meu silêncio, porque eu tô de verdade sendo impactado aqui com tudo que está sendo falado. Então, assim, continua, deixa eu te usar. Larga tudo. Eu falei, como assim, Senhor? Larga tudo. E aí não dei muita ideia, porque não dava pra largar tudo. Eu falei, opa, legal, mas não dá. É porque tu olha, esposa, filho já não tinha? Na barriga. Na barriga. E assim, a questão do homem provedor fala assim, caraca, e agora? Na verdade, homem bíblico. Isso. E aí? Pegou aí? E deixa eu abrir um parênteses aqui. Claro. A gente precisa falar isso. Eu preciso aqui, com muito carinho, com muito respeito, já quero aqui deixar aqui isso bem claro, que faço questão de um dia estar lá, quero conhecer sua esposa, porque, irmão, passar por tudo isso, se não tiver alguém do lado, alcançando e acompanhando a mesma proporção de experiência, de vivência, de visão de Deus para a família, se torna muito mais difícil. E aí fica aqui um parênteses para a gente também colocar a figura da pastora Mirtes. Isso aí deve ter sido de uma importância enorme, porque nós que somos casados, a gente entende que, irmão, Deus falou contigo, legal. Chega lá em casa agora e fala, ó, Deus mandou eu largar tudo.
Toma uma mulher mala. arruma a mala. Te mandou? Então toma, amor. Não falou comigo. A mulher com um filho na barriga, o outro do lado. Então, a gente precisa, aqui nós estamos numa mesa entre 3 homens casados e a gente precisa levantar essa bandeira aqui, Vitão. Perfeito. Fica o meu carinho e minha total admiração à pastora Misty, sem nem conhecer ainda. É essa câmera aqui, Vitor, que eu tenho que falar? Agora eu tô aqui, eu tô arrepiado, irmão. Porque para fazer isso tem que ter uma Misty do lado. Sim, com certeza. Pastora Misty, meu carinho, a senhora vai ver esse vídeo, eu vou aí pra senhora botar a mão na minha cabeça porque eu tô precisando. Então assim, como que chega em casa e fala, ó, Deus falou comigo, Vitão, pra abandonar tudo. Como é que foi isso, pastor? E se não tiver essa parceria firme do lado? Como é que foi isso? Foi aí que eu descobri a palavra, o significado da palavra amor. Eita. Porque amor nunca teve a ver com aquilo que você recebe, mas sim com aquilo que você entrega. Parabéns, pastor. E quando ela conseguiu entregar a dela para acreditar na nossa, Olha. é que foi diferente. Entendeu? Então a gente se baseia no amor de Deus tentando entregar alguma coisa para Ele. Que não é a nossa vida. Enquanto não for a nossa vida, não será suficiente. E foi aí que eu entendi o significado disso. Amor não tem a ver com o que eu busco de Deus. Amor tem a ver com o que eu entrego para Ele. E quando eu cheguei para ela, eu falei, e aí, ela, eu sei que você é homem de Deus. Eita. Tô contigo. É isso? Tô contigo. Eu falei, mas você sabe, cara, tô contigo. E combustível, hein? Combustível. Por isso eu costumo dizer que um homem só... Por que Deus fala que não é bom que um homem fique só? A gente tem muito aquela filosofia de... a Eva estragou a vida de Adão. Mas também sem uma Eva não teria uma descendência que deixaria o Messias. Exato. A plenitude do ministério é o matrimônio. Por que eu amo a igreja? Porque Cristo se casa com ela. A maior referência entre céu e terra é casamento, irmão. Exatamente. Tem algo maior no mundo que casamento? Não. Existem as suas particularidades, dificuldades. Sim. Mas quando você casa com um propósito, aqui fica um conselho meu. Ainda mais para os jovens, eu falo isso lá na igreja. Lá na igreja só pode namorar depois dos 18. Eu só abençoo o namoro depois dos 18. E trabalhando. E deveria ser só no casamento, beijo só no casamento. Mas vamos lá. Não case com uma pessoa assim antes de descobrir o seu propósito. Até o próprio Benihim fala muito isso também. Antes de você descobrir se essa pessoa te completa de forma carnal, procure saber se ela vai complementar seu ministério. Porque senão pode ser que por sua escolha natural, a sua natureza, você pode perder o ministério futuro que o Senhor colocou em seu coração. Case com um combustível para o seu ministério, não com um prazer para a sua carne. Forte. E ali foi isso. E ela falou, tô contigo. Vai, tô contigo. É porque eu não vou entrar outro dia, vamos entrar nas outras partes lá outro dia. E aí eu comecei, falei, então beleza. Já marca aí. 2, 3, já Então beleza. Aí eu cheguei e falei assim, tranquilo, vamos pra cima, vamos pra guerra. Eu falei, Deus é contigo. E aí eu cheguei pro meu cunhado, que era meu patrão, eu falei, irmão, eu tenho que sair. Aí, tu que sabe. Tranquilo. E eu, como é que vem um homem em casa? Como é que vem? Só a experiência te mantém confiando. E eu falei assim, Senhor, vambora. Eu falei pra ela, amor, acabou, o futebol não existe mais. Nessa altura do campeonato de futebol já não existe mais. Os amigos de futebol também? Amigo? Não rola essa parada não? Amigo? Não rola não essa parada não? Não, primeiro que já fica difícil rolar a questão do amigo, porque existe uma coisa chamada vaidade. Quando você sai do meio, você perde o rótulo. Aí ninguém já quer mais andar contigo, não chama pra uma pizza, mais nada. Nada, vê se é igual a igreja. Tá jogando onde, irmão? Pô, tô em tal lugar. Tô no Flamengo. Tô no Flamengo. Pô, chega aí. Tá jogando aonde, irmão? Não, parei. E pronto. E o ego? Não, tô trabalhando na obra. Tô vendendo bala. Tô na construção. Qual é, Ricardinho? Pô, tá doido? Não, você não, pô. Então, N fatores te excluem da sociedade. Inclusive a própria sociedade. Agora vem pro nosso meio. Pô, irmão, tá pregando aonde? Quantos membros você tem? Tá em qual igreja? Tem quantos seguidores? Como é que pode cruzar? Ah, mas tem podcast aí que tá com tantos. Vocês vão ser excluídos, nós vamos ser excluídos porque a sociedade tem essa força. Eu já não tinha mais tanto amigos. Deixa eu ver, não dá. E eu falei, vou. E aí, no meio desse percurso, aconteceu uma experiência muito legal.
Eu achei que o tudo era largar a material de construção, mas o tudo estava por vir, irmão. Cara. Um amigo me ligou e falou assim, mano, apareceu uma oportunidade. Falei, o que houve? Um determinado clube está contratando. Pô, vai te oferecer um salário de 5.000, contrato de 1 ano, Série A do Campeonato Carioca. Eu falei, é agora. Ó, na hora a profecia some. Deus queria me transicionar dali pra cá. Olha o tema, transição. Sair da terra pra subir a cruz. Tamo junto. Fui pra casa felizão. Falei, Deus, você me tirou da hora de material de construção, um salário de 1 ano. Aí comecei a projetar tudo que tava perdido. Vamos comprar tudo, vamos pagar tudo, vamos comprar isso. Fui comprar fiando pouco, agora vai botar no muito. Vou dizimar com força agora, vou dizimar com força. E a gente tá falando de 2000 alguma coisa aí, né? Bem lá pros seus 2010, sei lá, 13, 14, 15, por aí mais ou menos. Era dinheiro, 5.000 era dinheiro. Falei, tô com tudo. Vim pra casa felicíssimo. Sentei, contei tudo certinho, vambora, vamos pra cima. Passou a tarde, vem esse tal de Deus. Eu acho que pior que conhecer o diabo é conhecer Deus. Porque o diabo, sua força é limitada, na maioria das vezes ele aparece para te oferecer o que você quer. Deus não, Deus tem uma força infinita, ele aparece para te tirar o que você quer, para buscar o que ele precisa. Aí ele falou assim para mim, aparece esse Deus de novo. Como sempre, um ventinho sentado, eu falei, não conheço esse vento, já tinha experiência. E Deus falou assim para mim, filho, vou te falar algo. Essa porta foi eu que abri. E eu quero que você feche. Porque aquilo que o futebol, e essa foi a experiência que marcou minha vida. Porque aquilo que o futebol pode te dar, dinheiro, fama, conhecimento, eu posso te dar muito mais. Porém, a partir de hoje, eu estou te chamando para o ministério. E agora sim você tem que deixar. Eu abrir a porta, fechar é contigo. Forte demais, hein? Imagina, irmão. Meu Deus. Aí na hora, eu fiz igual Isaías. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E quando o Senhor faz todo o processo de libertação com ele, dermanda um clamor. A quem enviarei? O cara tá, já me pegou, me libertou, então agora eu vou gritar. Foi eu. Foi na hora que eu cheguei pra Deus e falei assim, Deus, tá bom, aceito. Entrei naquela questão de me entrega o que é melhor. Eu falei, aceito, Senhor, mas agora eu tenho uma reivindicação. Fui igual Abraão também e Isaías. Por favor, eu te dou tudo que é meu, porque futebol é tudo que eu tenho. Tudo que eu sei, tudo que eu posso conquistar, porque agora é a oportunidade concreta. Eu falei, Deus, por favor, eu entrego tudo que o Senhor quiser. Mas me entregue também tudo que o meu corpo suportar, que pertence ao céu. Eu não quero viver um evangelho qualquer. Eu não quero viver de uma forma qualquer. Eu não quero ser mais um cristão. Aí agora é um crente insatisfeito. Porque Deus está tirando o que Ele quer. Eu não quero ser um qualquer. Eu não quero ser um crente que fica falando de algo que não conhece. Eu quero tudo que o céu pode dar para o meu corpo. E aí Deus falou assim, eu não conhecia na Bíblia esse homem chamado Jeroboão. Ele falou assim, olha, a mesma palavra que eu liberei para Jeroboão, eu vou liberar para você. Enquanto você for com a minha palavra, eu serei contigo. E nenhuma palavra derramada sobre os seus lábios cairá em terra, sem que frutifique. Uau! Eu saí dali me achando Superman. Eu falei, então tá selado. Eu tinha essa mensagem até uns anos atrás, eu cheguei pro apóstolo e todo empolgado, né? O pastor na época todo empolgado. Pastor, aqui, me mandaram mensagem, me mandando proposta, tá aqui, tá escrito, né? E eu tô deixando porque agora eu vou ser um homem de Deus. E Deus falou pra mim que vai me dar tudo que meu corpo suportar se eu continuar na palavra. E o apóstolo falou assim, você não tá fazendo nada além da sua obrigação. Caiu tudo. Aquilo poderia ser um banho. Por isso eu costumo dizer para muitos líderes. E aí, posso? À vontade. Com certeza. E por base nessa transição do futebol, eu escrevi esse livro, Treinando Sua Equipe. A capacidade que um líder tem que ter para enxergar o posicionamento dos seus membros, para torná-los pessoas comuns em pessoas extraordinárias. O dever sempre será do líder mostrar o lugar que a ovelha deve chegar.
E aí aquela palavra que poderia me matar, se não fosse a minha experiência, eu teria desistido. E isso nasceu aqui também. E ali eu comecei. Eu falei, não quero saber mais de nada. Eu cheguei e falei, Deus, tá aí. Entreguei tudo. E aí comecei. Tripliquei o que eu fazia, irmão. Comecei a ler a Bíblia, fiquei trancado uns 6 meses dentro de casa, orando, jejuando. E aí a gente começou a realmente ser usado na cura, na libertação. E aí sim, dali para cá, entre vários outros cenários, que o Vitor está aqui, a gente começou a construir uma igreja, começamos com 24 crianças. Eu já estava cansado de várias situações que a gente já tinha enfrentado. Eu falei, Deus, eu não quero mais saber de nada, eu vou ficar trancado num lugar orando. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser desigrejado, não. Eu estou dizendo que no momento que você fica como um pássaro em vários puleiros, sem fundamento, é melhor você parar em um lugar para esperar ouvir a voz do Senhor para te direcionar, para nunca mais sair. Porque essa questão filosófica dos nossos dias de crente desigrejado, que Deus salva se não tiver igreja, isso é mentira. Nós precisamos ter uma comunhão com o Senhor, que o Senhor sempre irá nos enviar em um lugar. Exato. E foi isso que eu fiz. Falei, eu tô cansado. Comecei a orar. E aí eu larguei tudo, irmão. Larguei tudo. Tudo, são experiências sobrenaturais, eu me pendurei na cruz, porque Gálatas 2:20, quando Paulo fala assim, eu já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Legal. Agora a gente pode parecer que está entrando até numa contraditória bíblica. E a vida que eu vivo na carne. Como assim? Como alguém que já está crucificado ainda vive? É porque o que Paulo está falando está linkado a Romanos 12, que é um homem que entende que ainda precisa da carne, por isso estamos fazendo o podcast, porque nós estamos usando a carne para poder fazer, mas a carne não está mais nos usando para nos conduzir ao ambiente pecaminoso. Então o que Paulo está dizendo aqui é, eu fui crucificado de uma natureza, mas não neutralizei o indivíduo. Agora eu vou usar da carne por onde eu passar para glorificar o Senhor. Exato. E isso precisa entrar no nosso entendimento. Eu preciso da carne para comer, eu preciso da carne para beber, eu preciso da carne para vestir, para casar, para reproduzir e para revelar o Evangelho. Mas agora a carne não pode mais neutralizar os princípios. E eu falei, então se ninguém quer, eu vou. E foi que eu comecei. Não era pastor, nada contra. E a gente falei, Senhor, para onde eu vou? E o Senhor só falou assim para mim no monte orando, desce e prega. Falei, pronto, eu sou contra isso, tá? Tem coisa que eu tô falando que eu sou contra. Eu fui formado na teologia batista, né? Como é que você vai aprender uma teologia batista e vai falar assim, Deus cura, sinais, prodígios, maravilhas, fala em mistério, vão pro fogo. E eu falei assim, eu tô fazendo coisa que eu não concordo. É contrário à minha natureza. É tipo, eu vou, mas eu não aceito. E eu falei, então eu vou. E aí a gente começou. De lá pra cá, a gente começou a ser usado em coisas sobrenaturais. E aí o nosso ministério. Eu deixei algo que para mim era precioso e conquistei algo que se tornou mais precioso ainda. O reino de Deus é muito mais precioso do que o futebol hoje para mim. Mas é possível, na sua concepção, a experiência que você viveu, porque a gente também tem amigos que hoje são atletas e também são cristãos. Sim. Na sua experiência, o senhor colocaria hoje que é possível ser, digamos assim, um verdadeiro cristão e um excelente profissional, nesse nível que a gente está colocando aqui, ou o senhor acha que de repente esbarra os princípios e não é possível? Não. Porque tudo depende de quem você quer ser quando crescer. Se você quiser ser um jogador, tem espaço. Agora, se você quer ser um avivalista, se você quer ser um profeta, se você quer ser um pastor, não tem espaço. Por quê? Porque o que contamina pode começar contaminando pelos olhos. E o futebol tem muito isso. As más conversações, elas vão corrompendo os bons costumes. O futebol tem muito isso. Ah, mas eu sou da Babilônia, eu tô na Babilônia, mas eu não sou da Babilônia, e que não sei o quê, que não sei o quê. Quando a gente fala de um estado de visitação, a gente fala de cativeiro, é um período, vai sair dele. Sim. Mas a gente não está falando de uma questão de vida inteira. Um ambiente de vida inteira de resistência é muito pior.
do que um período de resistência. Então eu tô falando daquilo que eu vivi, onde você olha e você fala assim, caramba, é como a metodologia do cristianismo de hoje. Isso não tem nada a ver, trago. Isso não tem nada a ver, trago. Isso não tem nada a ver, trago. Quando você for ver, você já está praticando aquilo que é mundano. Então, como associar um cristão entre qualquer área do esporte? Né? A gente tem que ter, sim, mas digo nessa medida, como você me falou. Como é que você vai ser um avivalista? Como também é a minha área. Quando você percebe todo o campo de avivamento, John Wesley, Evans Robert, William Seymour, David Bryant, John Knox, onde a rainha da Escócia vai dizer assim, eu temo a oração de John Knox mais do que o exército inteiro. Agora a gente está falando de grandes causas. Se você quer ser um homem extraordinário, você tem que estar totalmente separado. Porque senão, eu costumo dizer, se você estiver meio convertido, a outra metade pervertida vai ter poder para te levar de volta. É aquela questão, né? Você vive no meio e o meio ele vai te induzir a neutralizar aquilo. Se você está dentro do contexto, aí vou usar o exemplo do futebol, né? E você está ali, você decide fazer isso e ser um cara que vai evangelizar os teus amigos dentro do vestiário. A probabilidade de dar ruim é muito grande. Vai te travar. Entendeu? Então eu entendi o que você quis dizer. Realmente é complicado. O meio ele acaba realmente corrompendo. Então talvez você não consiga chegar no ápice daquilo que Deus colocou no teu coração. Ou que Ele quer pra você. Aí você vai viver a mediocridade do Evangelho. Que pra mim não é Evangelho. Sim, e pra mim também não. Pra mim nem existe. Pra mim não existe meio. Existe o todo ou nada. E é por isso que eu costumo dizer que é melhor você entregar tudo do que você não entregar nada. Porque metade é nada. E foi justamente assim, sabe? A gente está vivendo um cristianismo muito assim, muito metódico, filosófico. Eu costumo dizer que todo evangelho que não é completo com uma ação espiritual, com cura, com libertação, toda pregação que não gera num ambiente qualquer tipo de transformação, seja ela salvação, cura, libertação, ela só foi filosófica. E um evangelho filosófico, ele não é de Cristo. Ele pode até ser de Sócrates, Platão, Aristóteles, pode até ser, mas de Cristo ele não é. Porque o evangelho de Cristo, ele é ressurreição, espírito e vida. E a gente foi chamado para isso, nossa chamada foi muito pesada. E quando o Senhor entregou tudo pra gente, a gente começava a orar. E engraçado é que quando a gente começou a ter culto, a gente não era pastor, irmão. Eu não era pastor, tô falando de um evangelho assim, eu não era pastor. E eu falei, Deus, como é que eu vou pregar se eu não sou pastor? E Deus falou assim, desce e prega. E a gente num local que não tinha teto, não tinha nada, não tinha cadeira, não tinha gente, não tinha microfone. Fizemos uma reunião familiar e tudo começou assim, numa reunião familiar. Deus falou assim, aquela pessoa tá com um nódulo no peito e eu vou curar ela. E aí? Jesus como treinador. Justamente. Muito bom. E dali começou o ministério. Ora, um é curado do nódulo. Pessoas, a gente estava orando, né? Vitor ali atrás. A gente estava orando e orava, e às vezes as pessoas chegavam, passavam num portãozinho de ferro caído e a gente orando. Eu lembro muito da Rua Azusa, eu lembro muito do cenáculo no momento de perseguição. Eu lembro muito da Inglaterra, eu lembro muito de Calvino em suas orações, em sua pregação. E de repente as pessoas entravam no corredor, cara. E quando entrava, e elas caíam no chão, elas eram libertas, elas eram curadas, e eu nem era pastor. E eu falei, como isso, Deus? Como, cara? Eu não tenho título, eu não tenho nada. Eu só tenho uma vida de oração, eu só tenho uma vida de jejum, eu tenho uma vida de separação. Eu só me entreguei para o Senhor, eu só entreguei tudo que eu tinha. E a maior resposta de Deus para um homem fiel é o seu reino. Mas é também aquela grande questão, né, pastor Ricardo? Realmente não importa o título. Sim. Realmente, porque se a gente olhar para a história dos discípulos, Jesus, vem. Você está lá no monte, ó. Vai lá, irmão. É contigo. É contigo mesmo. Perfeito. Aí a gente vai aqui desmistificar algumas coisas também. Tem uma galera que de repente está esperando o título. Sim. E aí, quando o título vem, não faz também. Não faz, porque o fazer não está condicionado a ter. Sim. E isso é legal você colocar, porque
se Jesus realmente está sendo meu treinador, e aqui já fica mais uma vez, meu parabéns a você pelo título do livro, entendeu? Se Jesus, meu amigo, é o teu treinador, irmão, não importa se você é diácono, presbítero, evangelista, pastor, se você é coisa nenhuma, mas se você tem o que o pastor Ricardo acabou de colocar aqui, uma vida de separação, uma vida de oração, uma vida de jejum, que é a proposta do Cristo... E santidade. Ponto. Ele vai te chamar, irmão. É impossível ele não chamar alguém que esteja em santidade. E em santidade a gente entende que é um processo diário. Então, se tem alguém disposto a essa santidade, orando, Vitor, jejuando, se separando, irmão, tu acha que Deus ia esperar o cara ser pastor para começar a libertar alguém? Claro que não. A levar cura para alguém? Cara, isso é extraordinário. Isso é status da religiosidade, Isso é status da religiosidade. Detalhe, meu parceiro é fera demais. E é muito bonito. Bonito, cara. Meu Deus do céu. Lembrei, não, vou abrir um parênteses aqui agora. Agora eu vou falar. Tá muito assim, vou deixar ele mais alto. Ficou até vermelho agora. Eu já prometi pra minha esposa que quando eu crescer, que eu ficar bonito assim, ela vai ter que casar comigo de novo. De novo. Já se foram quase 50 anos, não. E não aconteceu isso. É uma honra ser chamado de amigo senhor. Sou um cara muito fora da curva mesmo. E assim, o que eu tava prestando atenção aqui é interessante, né? A gente tá falando sobre isso tudo. E o que você diria pra pessoa que fala assim, Pastor Ricardo, gostei do teu testemunho, muito legal, mas isso não é específico pra você, não? Eu tô te fazendo essa pergunta porque é o que é falado hoje em dia. Você pega a Bíblia, você vê que todo mundo que passou a seguir Cristo largou tudo. Mas hoje existe uma teologia de que, não, esse chamado é específico para fulano. Eu acho que isso é específico para você. Para mim, não. Acho que Deus vai fazer um negócio diferente comigo. Né? Deus vai me colocar para ser governador no Egito. Eu vou continuar lá e tudo bem. Ou seja, quanto tem da vontade humana da pessoa em querer continuar com aquilo e negligenciar o que Deus falou. Então, a pergunta que eu quero te fazer mesmo. E aí, se o cara fala assim, pastor, isso é para o senhor, o que o senhor diz para esse cara? Então, primeiro que isso é baseado numa teologia liberal, né? Liberal, exato. Logo a gente quebra isso, é um conceito liberal. Então tudo aquilo que é conceito é filosófico. Exatamente. Não espiritual. Porque tudo é gerado por base de 4 princípios falados aqui. Qual? Oração, jejum, santidade, e a gente falou dentro de um contexto com outra palavra, obediência. Não é a questão do quanto você está revelando, é do que. Cada um tem uma medida para revelar, mas precisamos viver debaixo do mesmo pilar. São fundamentos. O que fundamenta a igreja é para todos que são cristãos. Independente. Eu estava numa reunião de pastores agora, a gente veio correndo para cá, e eu falei, vamos lá, vamos sentar aqui. A igreja pode mudar a cidade? Pode. Mas quando ela vai mudar? Quando os pastores quiserem. Se a gente está numa situação, não vou falar determinada política, tá? Mas eu vou falar da igreja, politicamente correta. Se a gente está numa cidade onde nós temos 10 igrejas, dessas 10 igrejas nós temos 10 pastores presidentes, e se nós juntarmos a nossa finança, como fica a cidade? Exato. O que podemos produzir para a cidade? Vou contar um contexto, tá, Vitor? Simples, eu construí uma escola. Precisei de política? Não dizendo que a política não seja necessária. Então, estou dizendo a funcionalidade da igreja. Aí você vai falar assim para mim, mas pastor, isso é para o senhor? Não, isso é para a igreja bíblica. A igreja não foi chamada só para revelar o Cristo da palavra, mas revelar o Cristo do coração. Ela foi chamada para revolucionar a cidade. Aí quando eu trabalho com líderes eu falo, uma igreja que foi aberta numa cidade, que não muda a cidade, tem que ser tirada dela. Rapaz, quero nem comentar essa. Vai ter que arrancar um bocado de igreja daí. Uma igreja que é aberta numa rua onde a promiscuidade ainda impera, a prostituição ainda impera, a fome ainda impera, a urbanização não é movimentada pela igreja, o pastor não faz nada por aquela cidade, aquela igreja tem que ser fechada. Porque como eu vou pregar um Cristo que salva, se a igreja não muda a estrutura da cidade? A igreja, ela muda também a geografia. Respondendo sua pergunta, pastor, e se isso for para o senhor? Só se santidade, oração, jejum e obediência for só para mim. E é o princípio. E é a resposta. É o que atrai a resposta. Sim. Todo mundo que jejua, que ora, que procura santificação. Vamos esclarecer um termo. Santidade e santificação. Né?
A gente usa muito essa questão religiosa hoje de santarrice. Porque a gente pegou numa geração contemporânea como a nossa, como ser santo? Porque a gente pega o termo santidade que é atribuído a Deus. Há duas atribuições de santidade na Bíblia. Uma ao Senhor e uma ao ser humano. Isso é muito importante, cara. Sim. Isso é muito legal. Beleza? Sim. Então, a santidade, ser de santo como eu, Senhor, sou santo, é uma analogia clara a Hebreus, que também está falando 12:14. Segue a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. No original tem dois sentidos. Hebraico e grego. Primeiro, santidade, dentro dessa terminologia competindo ao Senhor, é o quê? A santidade daquele que está separado do mundo, porque o mundo não está nele. Então, santo é Deus. A palavra santo, no sentido original a ser aplicado, é só para o Senhor, verdade. Exato. Mas por quê, pastor? Porque Deus não habita no mundo, então logo ele não pode ser contaminado por ele. Bom, pastor, então se dentro do contexto de vida, a aplicação original do texto santo é para Deus, o que compete para nós? Santificação. Santificação. Processo. Por quê? Perfeito. Processo. Porque quando Paulo fala aos Hebreus, a santificação, qual é o sentido original daquilo ali? É um ato comportamental de um indivíduo numa crescente de vida que vai escolher permanecer fiel àquilo que ele está seguindo. Então, santificação é para nós. Santidade é até para Deus, beleza. O que a gente faz, mano? Ah, eu não tenho como ser santo, porque santo é só Deus. Tá, Deus é santo, mas você tem que viver a santificação. Porque sem ela ninguém verá o Senhor. Então a gente precisa entrar num âmbito de santificação, trazer de volta. É possível sim ser santo. Por quê? Porque todo dia eu vou me lapidando para poder alcançar o Senhor numa medida que eu ainda não tinha. Por isso que eu deixei tudo. Primeira coisa que Deus falou, pô. Sem santidade não tem reino. Por quê? Vocês acham que Deus mata porque Ele quer? Deus mata por quem Ele é. Por quê, pastor? Porque se Deus é santo, se Ele desceu onde tem pecado, por que Deus falou para Moisés? Santifica o povo. Por que Deus falou para José? Santifica o povo. Qual era o contexto ali? Vou descer na terra. Exato. Então, onde há uma manifestação de Deus de forma sobrenatural, o povo tem que estar santificado. Você percebe que ali são atos comportamentais. Ó, lava as vestes, não tem relação com a sua esposa, não faça isso, não faça aquilo. Entra numa dimensão de mudar níveis de comportamento para alcançar um nível espiritual. Aí tu pergunta assim para mim, pastor, é só para o Senhor? Deixa eu te fazer uma pergunta. Foi só Jesus que ressuscitou? Lázaro? Ué, mas Paulo também não ressuscitou? Quem cai da janela? Pá! Malco, né? É. Peraí. Mas diz a Bíblia, não sou eu nem são vocês. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava numa dimensão extraordinária. Exato. Marcos capítulo... Estou respondendo a sua pergunta, Vitor. Marcos capítulo 16. Acabou o ministério de Jesus. Jesus está sendo assunto ao céu. E ele fala assim, olha, pode pregar o evangelho. Pode pegar nas coisas mortíferas, não vai causar dano algum. Mas os dois últimos versículos aqui me chamam a atenção. O que Jesus fala nos dois últimos versículos? E sendo eles lançados na cidade para pregar, ia o Senhor do céu confirmando com sinais as palavras dos apóstolos. Cara, uma coisa é nível, assim como ministério. Apostólico, profético, né? Efésios 4:11, quem crê, né? Apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. Todos eles são iguais? Não. Não é cada um ministério? Mas todos têm uma mesma dimensão, a do reino. Então, independente de onde você vai agir, você pode não andar na mesma dimensão que eu, mas você tem que ter as mesmas práticas para alcançar a sua dimensão em Deus, porque senão não vai alcançar. Ou seja, isso é para todos. Acabou, né, galera? Esse é meu, né? Curso bíblico teológico Ricardo Trindade. Cara, sem dúvida. Mas é esses princípios que permeiam a igreja que precisam, nesse momento que, digamos assim, tem muita gente até considerando, né, a última hora da igreja, Sim. última semana das 70 de Daniel, aquela coisa toda teológica. Tem uma galera que está estocando, tem a galera comprando arma, viajando, estocando. Good of War, essa coisa toda aí. Tá vivendo a última semana e tal, tudo bem que... O anticristo é fulano, né, Beltrão? Já nominaram o anticristo. Já, tudo bem que Daniel
é o Apocalipse do Antigo Testamento, mas a galera tá dando uma viajada. Mas esses princípios precisam, nesse momento da igreja, serem enaltecidos e, assim, falados dessa maneira bem clara, porque além de, como a gente brincou aqui falando, da galera tá viajando um pouco nesse sentido, a gente percebe que a gente vai encontrar aquele texto. O povo está se corrompendo porque não tem esse conhecimento. Sim, Oséias 4. O pessoal precisa do conhecimento para que não haja uma corrupção, e aí eu abro aqui já um parênteses, que essa corrupção não é propriamente dita só a corrupção que a gente está vendo aí escrachada nesse momento político que o país está vivendo, mas uma corrupção de espírito. Essa é a grande sacada. Meu povo se corrompe por falta de conhecimento, por quê? Porque estão querendo um Cristo que não existe, uma santidade que é inalcançável, e aí coloca-se carga no povo que nem a gente mesmo vive. Então, peraí, a corrupção é uma corrupção de espírito, porque se eu tenho o espírito que a Bíblia afirma, que quando ele vai, ele fala assim, ó, eu vou, mas eu vou enviar outro, e ele dá um nome, vou deixar para vocês um espírito, e é santo, e esse espírito é o espírito da verdade. Então, peraí, se tem um espírito da verdade dentro da gente, eu consigo viver os 4 pilares que você colocou aqui. Porque é esse espírito que vai me mover, Vitor, para a caminho desses pilares. Impossível você jejuar se você não tem o espírito da verdade. Impossível você estar no processo de santificação se você não tem o espírito da verdade. Como que você ora? Se a própria indicação da palavra é que quando eu oro, ele pega a minha oração, vai diante do Pai para interceder com gemidos inexprimíveis. Isso já me causa, já buga a galera. Já me sinaliza que nem orar eu sei, eu dependo dele. Então eu preciso desse espírito, pastor, para viver esses 4 pilares. E essa nossa geração, Isso aí. se não tem esse espírito, não vai viver esses 4 pilares e não resiste a uma proposta de 5 mil, de 10 mil. Não resiste. Não vai resistir. E até muito menos. Eu vou te falar, eu acho que a grande sacada do nosso Pod Cruz de hoje com o senhor, a gente poderia trazer aqui, dentro desse treinamento que você escreveu, que Deus propôs no teu coração, eu acho, Vitor, que a grande palavra para esse dia desse Pod Cruz é resistência. Sim. Sabe, a gente está diante de um camarada que, assim, o espírito em que falou com você, em que veio habitar em você, faz que você tenha resistência. E aí não tem como. Essa geração está faltando resistência. Fica aqui a minha humilde contribuição, porque eu não poderia deixar de... Estava ardendo aqui no meu coração falar isso aqui na mesa. Perfeito. Resistência. Perfeito. A gente precisa trabalhar nessa geração a resistência. Porque olha só, e aí já vem aqui, ó, olha como é que a coisa vai linkando muito rápido. Você que é músico, né? Melhor do que eu. Minha esposa fala que músico. Vitor, o que é Vitor? Deus Brabo tá demais. uma restauração no altar do Brasil. Olha aí, e ele faz parte disso. Eu creio. Tô com vontade de falar em mistério aqui. Tô com vontade Não, de fica à vontade, algumas irmão. revelações, irmão. Fica à vontade. Deus falou que está trazendo restauração no altar do Brasil. Não existe avivamento sem uma adoração perfeita. Isso. É isso. Entendeu? Altar dividido libera palavras de Meu decreto Deus. inverso. Meu Deus do céu. Entendeu? E assim, uma experiência básica. Não, termina. Aí só pra fechar, quando a gente fala de músico, a gente fala de altar, a gente fala de resistência, me vai até lembrar um trechozinho lá do amigo que canta que todo dia o pecado vem. Então assim, é todo dia, o processo. Eu acordei, abri o olho, dei a primeira respirada, eu já estou no processo. Essas 24 horas que Deus depositou mais na minha conta. Perfeito. Ele olhou lá de cima e falou assim, Vitor, Ricardo, Rubem, ó, vou depositar mais 24 horas para vocês. Agora eu quero ver se vocês vão resistir, porque essas próximas 24 horas não serão tão simples como a que foi a que você acabou de passar. Assim, ó, você venceu, 24 horas, você venceu, legal. Agora eu vou depositar mais 24. E a resistência? E a galera não está resistindo, pastor. O altar está ficando quebrado. Perfeito. O altar está sem adoração genuína. Perfeito. E aí já vou aqui lembrar do pastor Ivan no primeiro podcast,
A mulher samaritana tá com problema. Onde que a gente adora? É lá ou é cá? Larga muito de ser boba, mulher. O problema não é lá nem cá, o problema é quem e como. Essa galera tá sem resistência, Um abraço, pastor. meu amigo, pastor Ivan. Pastor Ivan, fera brabíssima demais. Então, assim, a resistência vai me levar ao encontro nas nuvens com Cristo. Não tenho dúvida disso. Glória a Deus. Está havendo uma briga gigantesca hoje. Vou pular pro Vitor. Vai lá. Pastor e ministro. Eita. Biblicamente, isso é uma junção para avivamento. Agora é a nossa história de avivamento. Agora começa o nosso testemunho de vida. Ministerial, não pessoal. Nós fomos chamados para avivamento. Nós oramos há mais de 9 anos por avivamento. Nós passamos 90 dias trancados num quarto orando por avivamento. 24 horas por dia. Se não foi um pouco mais, né, mano? Nós oramos desde quando a gente começou tudo isso que a gente foi contando para vocês, orando ao Senhor. Senhor, eu lembro da oração de Evans Robert. Quebranta-me, quebranta-me. Eu lembro da oração de John Knox. Me dê as costas, senão eu morro. E a gente vai entendendo que isso são pilares. É para mim isso. Era para John Knox, era para Evans, era para John Wesley. Pegue e taque fogo no seu sermão. Ou você pega o seu sermão e taque ele no fogo. Era para esses homens. E quando a gente observa a importância da adoração, eu pego o Eliseu, vai liberar uma palavra onde um ambiente de guerra. E Eliseu fala assim, eu não posso nem sequer me mover sem antes ter um tangedor comigo. Desculpa a psicanálise, desculpa a psicologia, mas eu fui ministrar num ambiente onde o Senhor estava pregando, o Senhor falou assim para mim, tá todo mundo em pecado ali no altar. Nossa, o Senhor me deu uma visão e mostrou, aquele ali está se masturbando, aquela ali adulterou contra o esposo. E aí entra aquele carinha com medo de novo. Deus, eu falei pro Senhor, mas não era assim. Deus falou assim, se você não falar, eu te exponho. E tem muita gente falando assim, nossa, Deus é juiz? Nossa, que Deus é isso? Deus é aquilo, irmãos, em nome de Jesus. Se a gente não entende a condição e a necessidade de estarmos juntos para um propósito, quando dividir, a gente vai destruir o corpo. Aquela ali adulterou contra o esposo, aquele ali tá vendo um filme pornográfico e quando você subir no altar, você vai falar, porque hoje eu decidi limpar o altar. Falei, não, Deus, que isso? Não, isso aí não, isso é muito pesado. Por favor, lembra que você tem uma aliança comigo? Lembra que eu falei lá no início? Pior do que conhecer o diabo é conhecer? Deus. Porque Deus, ele faz você ser lançado num ambiente de vitupério. O que Paulo falou? Uma miserável homem que sou. Dos pecadores eu sou pior. Cristo foi lançado ao vitupério, a vergonha. Então Deus tem o poder de ir para salvar o mundo inteiro, se colocar você como instrumento de salvação daquele mundo na vergonha. E tem muita gente hoje andando na etiqueta enquanto o mundo se perde. A adoração. A gente está brigando. O músico quer tomar o tempo do pastor. Aí o pastor fica bravo, vai lá e briga com o músico. Aí o músico vai lá e briga com o pastor. No culto seguinte não vai tocar. Ou então a gente vai cantar música que o pastor não gosta. Vocês não sabem. Vocês estão dividindo o altar. Mas quando Eliseu, ele fala assim, traga meu tangedor. O tangedor toca a nota. A Bíblia fala, e veio sobre Eliseu a mão do Senhor. A adoração e a palavra, me disse o Senhor, são instrumentos nesses dias para a essência de volta de um grande avivamento. Peguei. Adoração e palavra. A adoração abre o céu. A palavra, ela libera a autoridade que foi aberta do céu e colhe como fruto. O nosso papel não é convencer, nosso papel é informar. Mas quando a gente informa uma mensagem que foi extraída do céu, que foi aberta pela adoração, ela traz uma colheita espiritual. Então a gente precisa voltar a unir isso. E está muito desunido. Fecha parênteses. E a gente, numa grande experiência, em oração, o Senhor falou assim, vocês vão rodar o Brasil inteiro. De primeira vez que conheci Jesus, irmão. Eu estava orando e eu fui arrebatado em espírito e eu olhei assim e Jesus falou assim comigo, sou eu. Eu falei, que isso? Sou eu. Olha para o mundo. Olha para baixo. E eu vi o globo terrestre. E falou assim, observe, eu olhei, eu vi o mapa do Brasil caindo sobre o mundo. E o Senhor falou assim para mim, eu estou te enviando. E você vai tocar 12 lugares no Brasil. E quando o Senhor falou isso, eu comecei a observar e ele falou assim, olha de novo, eu vi 12 flechas caindo, uma a uma. E o Senhor falou assim, eu estou cercando o Brasil com fogo, porque eu vou tomar essa nação para mim. Isso foi agora, 2020. Para 2021, está aqui no celular.
todas as fotos. Eu falei, Senhor, mas como assim? E ele, observa, eu comecei a ver fogos se enchendo nas tochas. Ele falou assim, eu estou cercando o Brasil com fogo. E eu vou te enviar. Só vá. Mas nossa igreja tem 40 membros. Como é que você vai andar o Brasil inteiro? Eu falei, Deus, a gente não tem dinheiro. E o Senhor falou assim, ainda não se preocupe com a passagem. Quando eu falar, você vai. E eu falei, como é que eu vou andar esse Brasil inteiro, Senhor? Como é que eu vou viajar esse Brasil inteiro? Tu tem 12 meses para viajar, rapaz. Eu falei, como? Entramos em oração. Oração. Oração é a chave. Oração é a chave de todos os milagres. E 2 experiências, cara. 2 experiências. Fomos para 12 lugares no Brasil, oramos sobre todas as fronteiras, estamos falando de avivamento. O Brasil está para experimentar o maior avivamento. O que está acontecendo na política não é só natural. Tem guerreiros que estão lutando sem o anonimato, no anonimato, sem a mídia, sem os seguidores. É tipo isso aqui, tá vendo? Pequenininho. Mas o problema não é a estrutura que você está usando, é a relevância que você tem para Deus. Nunca tem a ver com a estrutura que você possui, mas entendendo a sua relevância. Você tem que entender sua relevância. Você tem que entender quem você é. Vão te deixar de lado, não vão acreditar. Eu sou conhecido, não sei, né, se vocês já ouviram falar, que são daqui também, eu sou conhecido como o religioso, o falso profeta e o lobo. Mas eu já vi um câncer ser vomitado. Eu tenho na minha igreja uma estéril que deu à luz, eu tenho uma senhora que estava com a perna podre e agora está com a perna tranquila. Aí, testemunho vivo, irmãos, aonde está essa igreja? Nós subimos a cruz para Cristo descer dela e salvar o mundo. Cristo subiu na dele, a gente vai subir na nossa, e Cristo, quando a gente sobe na nossa, ele é revelado através de nós. Se não tem servo de Cristo na cruz, não tem Cristo sendo revelado através desses servos. E eu falei assim, como é que a gente vai viajar? Não tem dinheiro. Irmão, começou a aparecer dinheiro do nada. Do nada. Eu comprei um som de 25 mil com CPF. Não era nem CNPJ. Como isso? E nós começamos a viajar. Um determinado momento a gente estava onde? Benjamin Constant, na Amazônia. Benjamin Constant. Deus falou assim pra gente, eu vou mandar vocês para a Amazônia e lá vocês vão vencer o espírito de Mamon que está sobre o Brasil. Porque na Amazônia está toda a riqueza dessa nação. Profeticamente, a riqueza sai da Amazônia, espiritualmente alcança o Brasil. Eles não estão de olho na Amazônia por conta daquilo que você está ouvindo na televisão. Eles estão de olho porque se os espirituais não entendem, os filhos das trevas vão tomar posse. Meu Deus do céu, cara. E ele falou assim pra gente. Vai lá na Amazônia. Foi, Vitor? E a gente foi pra Amazônia. Lá no Benjamin Constant, longe pra caramba, depois de Tabatinga. Só que a gente não tinha dinheiro suficiente, irmão. Lá não pegava celular. Em determinado momento a gente estava no hotel, né? Tinha que pagar o hotel, a gente saiu para fazer o ato profético, a gente andou, a gente tinha R$150. Deus falou assim, isso aqui é heresia que eu vou falar agora. Isso aqui é heresia, olha só. Você vai pegar R$150, que representa o recurso de empresários do Brasil. Eu liguei para um montão de empresário cristão, falei, irmão, Deus falou que tem que ser assim. Poucos me deram uma oferta. E eu peguei R$150. Tá gravado, R$150. E fui enterrar lá na Amazônia. Heresia, pô. E agora, como é que explica isso? Heresia, irmão. Nossa, você vai enterrar dinheiro. Que é isso? Que coisa maluca. O Senhor falou assim, você só vence quem governa com a semente que ele gosta. Qual é a semente de Mamon? Dinheiro. Quando você enterrar R$150, eram as 2 únicas notas que eu tinha acesso. Nota de 200, ainda estava nessa transição, eu acho, ainda não sei se já tinha saído. Peguei a nota de 100 e a nota de 50. E a gente foi. Só que a gente só tinha esse dinheiro na mão, né? Lembra? Só tinha esse dinheiro na mão, mano. Meio-dia tinha que pagar o hotel, irmão. E a gente pegou esse dinheiro, foi lá, fizemos o ato profético, ele cavou a terra, jogamos o suco em cima, porque foi o que o Senhor mandou fazer. Você vai ungir com o suco e vai colocar junto com o pão na terra. Meu sangue e minha carne. Vai purificar a terra e vai quebrar essa maldição de Mamon no Brasil. E eu vou liberar as riquezas do Brasil. 2020 para 2021. Vai pegando os eixos do que tem acontecido. Mas quando a gente acabou de enterrar o dinheiro, e agora? Tem que comer, pô.
Tem que almoçar, era o único dinheiro que a gente tinha. E eu falei, e agora? Como é que fica? Um local que nem tinha sinal de internet. Eu tinha um cartão, se não me falha a memória, era do Santander ou do Bradesco, que tinha uma oferta lá, mas não era suficiente pra gente voltar pra casa. E tinha que pagar o hotel. Eu falei, caramba, irmão. E agora? E agora? Como é que a gente volta pra casa? Lá dentro da Amazônia. Vamos pra casa, fazer o quê? Deus mandou, a gente fez, acabou o ato, no meio do caminho, irmão. Eu senti, vindo eu e ele, eu senti uma voz. Eu senti um toque no corpo e uma voz no meu ouvido, irmão. Ei, acabou o ato. Volta lá. Só vocês sabem onde está o dinheiro. Desenterra e almoça. Eu olhei pra ele, olhei de novo assim, ninguém. De novo, ei, acabou o ato profético. Já foi enterrado. O dinheiro tá lá, só vocês sabem onde tá. Pega e come. Na hora. Passou o Espírito Santo. Filho, fala pra ele o mesmo que Jesus falou. Eu virei... Não, irmão, a gente tava na Amazônia, numa rua onde só tinha moto, todo mundo passando pra lá e pra cá no meio da rua. Eu... Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, irmão. Meu Deus. A gente conseguiu sinal pra comer, não foi? Num lanchezinho à noite. Eu fui num banco que era o banco contrário do meu. A gente já tinha que vir embora, tinha que pagar o hotel. A gente tinha que vir embora. Um banco contrário ao meu, a gente recebeu uma oferta. Um banco contrário. Como é que você saca dinheiro no Santander com o cartão do Bradesco? Tá aqui, né? Só Deus. A testemunha aí, irmão. E o cara falou assim no caixa, eu falei, ó, nós somos profetas, estamos aqui para profetizar, o Brasil está recebendo transformação e eu preciso sair com o meu dinheiro que tá no Bradesco. O cara olhou pra mim. E? Eu não posso fazer nada pelo Senhor. Eu falei, mas em todo lugar Deus sempre envia um anjo para ajudar os seus profetas. É você o anjo? E ele olhou assim pra mim. Ele falou, peraí. E entrou. Quando ele entrou, veio outro cara. Ele falou assim, pô, o cara me explicou a situação ali. Eu falei, explicou, você é o anjo que vai me servir. Ele falou assim, cara, eu não posso fazer praticamente nada. O que eu vou fazer, não sei nem se isso pode ir pra lá. Não vai chegar lá não, pode publicar. Mas eu vou te dar meu Pix particular. Você deposita pro meu Pix e eu te devolvo. E você vai embora. Eu falei, uau, agora tem 2 de confiança. Esse cara vai me roubar e pegar mais dinheiro que eu não tenho, vai embora. O Senhor falou assim, não confia, porque eu estou fazendo. E nós saímos da Amazônia desse jeito, irmão. Nós paramos em Manaus, não tinha dinheiro para ir embora. Não tinha passagem. Mas no Acre, nós tivemos uma experiência ainda mais surreal. O que aconteceu no Acre? A gente está no Acre. E termino com a Amazônia, porque está linkado. Sendo treinado. Se você não se deixar ser moldado, você não vai ser uma árvore frutífera. E aí o que acontece? A gente foi, comprou passagem no cartão, chegou lá, arrancaram o cartão, cancelaram a passagem, a gente já tinha ido do Rio Branco pro Acre, voltou. E aí o Senhor falou assim, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Esse negocinho aqui mesmo. Falei, irmão, olha aqui nossa passagem, cara. Foi cancelada, como é que a gente vai embora? E quando a gente tentou comprar, a passagem já tinha aumentado 2 vezes mais, né? E a gente passou a manhã todinha, a gente tinha que deixar o hotel também, mano. E eu falei, pega o telefone, a gente vai arrumar uma confusão lá no aeroporto. A gente já tinha ido de manhã, eu falei, ó, a gente vai criar alguma estratégia pra gente ir embora. E quando eu tava tomando banho, alguma coisa assim, não lembro, né? O Senhor falou assim comigo, não, você não vai fazer nada. Você vai atrapalhar os meus planos se você fizer alguma coisa. Você vai entrar no ônibus, você vai pro aeroporto. Eu vou citar um nome porque eu não lembro o nome da menina. E você vai procurar Flávia, você lembra o nome? Vai procurar Flávia ou Thalita, alguma coisa bem próximo disso aqui, não lembro agora o nome. E ela trabalha na TAM. E você vai chegar lá pra ela e vai falar assim, tem uma passagem aí pra mim. Heresia. Loucura. E dito feito. Chegou no aeroporto, aí eu já tinha tramado com ele no ônibus pra poder chegar, ó, liga o celular, filma que a gente vai arrumar um tumulto aqui. E a gente vai embora.
Eu falei, quando a gente desceu, eu falei, mano, não precisa mais não. Não precisa mais não, Deus falou. O que vai fazer? Vai levar a gente pra casa. Eu cheguei lá, eu olhei, achei o guichê da Tatã e fui lá e falei, a fulana de tal? Ela, sou eu. Eu falei, ó, meu pai, essa foi a frase que a gente aprendeu a usar, né? Meu pai mandou vir aqui e falou que tem uma passagem aí pra gente. Peguei o documento de vocês. Ela, aquele olhar assim, ó. Aí daqui a pouco o olhar foi mudando. Impossível. Tem uma passagem aqui com o nome de vocês. Quem é o comprador? Não tem. Como, irmão? Eu tô com essa passagem lá guardada. O que é isso, pastor? Quando você decide realmente se crucificar e viver para Deus, não tem como você acessar o mundo, irmão. A gente tem que entrar numa dimensão extraordinária de separação. Não é religiosidade se separar, é comunhão. Você é casado? Sim. Eu sou casado, você é casado. Quando você casou, por que eu deixei o futebol totalmente? Porque quando eu casei com Cristo, eu casei porque eu tinha um relacionamento e precisava deixar algo. Se você não deixou algumas coisas que precisava para o matrimônio, essas coisas no matrimônio vai destruir ele. E é a mesma coisa com o Senhor. Se você não deixar o mundo totalmente e buscar a Cristo de verdade, você vai estar pervertido com o mundo dentro de você no relacionamento com o Senhor. Perfeito. Eu vou repetir, né? Eu tô aqui impactado até agora, né, com tudo que eu ouvi, né? E mais uma vez eu louvo a Deus pelo discernimento que Ele deu a gente de não segue 100% o script. E Ele tem sido muito bondoso conosco. E esses episódios, esses podcasts, eles têm impactado primeiro as nossas vidas. Eu vou te dizer, hoje, a data de hoje, você pode gravar aí, foi uma das confirmações mais importantes para nossas vidas, de todo mundo que está aqui de frente. Depois no reservado eu vou sentar contigo, a gente vai conversar para você ter um pouquinho da ideia do que a gente está passando. Então assim, isso foi confirmação de Deus para nossa vida. Eu não tenho nem por que cortar isso. Porque quando Deus ele decide se manifestar, que a manifestação dele através das nossas vidas, ela ecoe para as outras. E assim, simplesmente sem palavras. Simplesmente agradecer por esse momento. Quase que a gente não consegue gravar. Né? Eu também percebi. Só que quanto mais difícil, mais ele quer fazer alguma coisa. Liga aqui, corre ali, vai pra lá. E eu tava na reunião e os caras... Não, peraí, segura um pedacinho mais. Falei, não, tem que ir, cara. E saí com o carro, meu carro começou a vazar. Também vou contar minha história, né? Meu carro começou a vazar o óleo do motor. E eu falei, caraca, irmão, que isso? Como é que pode? Eu falei, não, vambora. Passei lá, falei, não, Vitor, vambora. Isso é Deus. Isso é Deus, né, Rubem? Pastor Ricardo, minha alegria, satisfação a gente estar mais próximo hoje e não tenha dúvida que a partir dessa data a gente começa a estreitar nosso relacionamento em Deus. Bom, uma alegria ter o Senhor com a gente. Obrigado por topar vir aqui contar um pouco da sua história, da sua experiência, porque o Pod Cruz nasceu no coração de Deus, para o nosso coração, para falar de Jesus assim, para falar das nossas experiências. Quando você falou de esterilidade aí, mexeu muito no meu coração. Eu sou um camarada que eu fui estéril de nascença, meu filho é um milagre. Aí. E assim, o Vitor colocou muito bem. Hoje esse podcast, não desmerecendo os outros que já passaram por aqui, mas hoje foi algo assim muito, muito especial. As respostas que nós recebemos de Deus aqui, tá? Eu, Vitor, Isabelle, João, Edgar, que hoje não pôde estar aqui, mas faz parte do projeto. E assim, hoje foi muita resposta de Deus pra gente através da sua vida. Então louva a Deus por você ter topado vir aqui, doar o seu tempo, dizimar o seu tempo para estar com a gente. E meu desejo é que Deus prospere sua vida, seu ministério, sua casa, seus filhos, sua esposa, e deixar aberto. Pod Cruz é seu, fica à vontade. Toda vez que quiser, tiver algo novo, quiser proclamar, use esse canal aqui. Se a partir de hoje é nosso parceiro. Amém. Tá, conte com a gente para o que Deus colocar no teu coração. Amém, isso é bom. É assim que Deus faz alianças.
Obrigado. E antes da gente Se fazer... precisar, o que mais tem é história aqui. E antes da gente fazer o nosso fechamento aqui, fala aí pra gente os dias de cultos lá na sua igreja, como é que a gente faz pra ir lá dar adorar a Deus com o Senhor, ser ministrado por sua vida, quais são os dias que a galera pode encontrar o Senhor lá? Parece que a gente bem que fez isso de forma espiritual, né? A gente deixou pro final, eu ia apresentar a igreja, ia falar da igreja, mas eu nem sei, às vezes eu sou convidado para pregar e eu fico assim, como é que eu vou apresentar a igreja? Porque a gente, na verdade, a gente é uma casa de oração, né? A gente ora. Hoje, por causa dessa questão de movimento ministerial, a gente organiza a oração e está um pouquinho menos do que antes. Mas nossa ideia é trazer um ambiente de oração para o nosso município. Nós vamos estar junto com várias igrejas, orando, buscando ao Senhor, tendo uma torre de oração, onde a gente vai conseguir manifestar um ambiente de adoração, onde nós vamos conseguir colocar adoração e oração no mesmo ambiente, né? E ali vamos buscar ao Senhor em tardes de oração, tardes de adoração. A gente aqui no Valverde, a igreja, ela fica na Rua José Alexandre, né? Lá a gente tem culto quintas e domingos, mas a gente tem ambiente de oração praticamente todos os dias. Nós temos oração com os homens agora, que o Senhor nos deu uma direção para poder estar orando por essa questão, né, e da política e tal. Então os cultos lá são 19h30 na quinta e domingo 18 horas. Somente esses 2 dias temos cultos, mas praticamente estamos funcionando em oração, em comunhão. Os jovens oram toda terça-feira. Toda sexta-feira tem reunião onde os jovens sentam lá, abrem a mesa. Voz nas Nações, não é isso? Voz às Nações. Perfeito. Eu até perdi, num vento que rasgou o nosso letreiro, eu falei, e agora, Deus, o que você está querendo dizer com isso? É para botar igreja? Porque a nomenclatura, ela tem nos separado muito. Verdade. Sem dúvidas. Colocaram cada um numa ilha. E a gente não consegue. Nosso dinheiro tem nos separado muito. Eu costumo dizer, para encerrar, que a igreja, ela se tornou tão rica, tão sábia, tão bela, que ela perdeu a força. Nós estamos num tempo onde Deus está fazendo chover, para tirar a maquiagem da igreja e perceber que ela ainda está nua e que ela precisa se vestir de roupa de linho fino. Perfeito. E aí, o senhor tem canal no YouTube também? Então, a gente estava meio preso, né, com essa questão. Eu não me solto muito nessa questão da internet, porque o Senhor nos travou durante mais ou menos uns 8 anos, mais ou menos, a gente está 8, 9, por aí, 8, 9, 10 anos. Aí agora, em 2021, a gente está movimentando. Eu não entendo muito, posso falar que é errado o canal, porque eu não mexo muito nisso, os meninos que mexem, mas se não me falha a memória, no Instagram eu acho que é @ricardotrindade.oficial. Acho que até mandei para vocês, porque o menino mandou para mim, eu mandei. E o youtuber é ricardotrindade.oficial também, mas o YouTube ainda não estou mexendo. Só o Instagram que a gente está começando a mexer. Inclusive, hoje, nós vamos estar falando sobre o posicionamento da igreja nesses dias políticos. Legal. Ainda bem que o senhor ainda não está mexendo no YouTube, porque a partir de hoje eu acredito que você vai mexer. Vai ou não vai, Vitão? Com certeza. Depois a gente vai dar uma dica pro senhor, que o senhor só vai aprender aqui no Pod Cruz. Show. O senhor passar a movimentar demais o seu canal. Cadê a assessoria do pastor? Tá aí? Alô, Vitão? É outro Vitão, né, cara? É muito Vitor na minha vida, Isabela, eu não aguento. Vitão, assessoria do pastor Ricardo, por favor, fica atento a isso aí. Aqui no Pod Cruz, o senhor está sabendo que Jesus vai voltar. Sim. É isso que o senhor administra lá, prega o pessoal, Sim. certo? E o senhor ensina que antes de Jesus voltar vai acontecer umas paradas, uns eventos bem legais. Bem legal. E o senhor falou aí do tangedor, aquela... Perfeito. Antes dele voltar, vai ter um tangedor que vai fazer Sim. Não vai ter um toque de... Tem um grande avivamento para chegar. Então, no seu canal, já pede a sua assessoria. Pode copiar da gente, que a gente é parceiro, a gente fica à vontade, é bom. Quanto mais gente fazendo isso, é legal. Nada de sininho. Nada de sininho. O senhor vai ativar a trombeta do seu canal. Essa é nova. Essa é nova, essa é só daqui. Alô, Vitão, assessoria, ative a trombeta do seu canal. Porque quando você ativar a trombeta do seu canal, ele vai te falar que vem o próximo vídeo do Pod Cruz por aí. Show de bola. Entendeu, pessoal? Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu trabalho, aonde você passar, que seja próspero e que as pessoas sintam que ali vai alguém que carrega o Espírito que é santo e o Espírito que mostra a presença real de um Deus que pode transformar todas as coisas. Pod Cruz, ative a trombeta do canal e aguarde o próximo episódio. Deus abençoe. Porque Ele vive.
Ele vive. Posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vive está.